tudo bem com você? Com vocês? Eu nunca sei se eu falo com vocês ou com você, porque quem está assistindo neste momento é apenas uma pessoa, no máximo duas, depende. Se você estiver chamando seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu companheiro, sua companheira, seu amiguinho, seu vizinho, sua vizinha, enfim, qualquer pessoa, quantas pessoas estiverem assistindo. Bom dia, tudo bem com você? Vamos dar continuidade falando sobre os sistemas de referências e citações, tá? Na última aula, nas últimas aulas, na verdade, nós falamos sobre as normas da ABNT para citações e referências. Vocês estão ligados que eu falei que a ABNT, né, a gente falou das NBR para referências e citações, mas nós temos também NBR 15.287 para projeto de pesquisa e apresentação do projeto de pesquisa. Serão nossos próximos momentos que nós vamos fazer uma mini oficina de projeto de pesquisa, certo? Então espero que vocês acompanhem. Nós temos NBR, minha gente, para praticamente tudo. A que a gente já apresentou semana passada foi a NBR 6.023 e a 10.520. Na verdade, nós temos aqui, estamos dando continuidade e eu trouxe para mostrar para vocês o Manual Normativo de Trabalho de Conclusão de Curso da UERN, dependendo de qual seja o curso, se é uma pós-graduação e etc., você pode ter o projeto de curso daquele nível que determina como vão se apresentar as referências no seu trabalho de conclusão de curso, certo? De qualquer maneira, não existindo a normatização específica por curso, a gente tem o manual institucional que puxa para influências de ABNT, por exemplo. Mas eu vou mostrar para vocês usando exemplos de artigos, tá? Para a gente ver esses estilos. Primeira regra que a gente vai lembrar é a seguinte: eu tenho estilos de referências, certo? E os estilos a gente vai ter para diferentes apresentações ou diferentes associações. A gente viu a da BNT e na BNT, por exemplo, a gente tem a apresentação por autor e data, né, lá na citação. A gente pode ter a apresentação da referência como números, como é o que a gente vai demonstrar agora, iniciando por Vancouver. Mas nós temos outros estilos de citação, como é o estilo de referenciação de Harvard, da Associação de Maquinaria Computacional, da Sociedade Química Americana, que a gente chama de ACS, da ACSE, Sociedade Americana de Engenheiros Civis, e nós temos aqui, nós conhecemos mais facilmente, que é a ABNT. A gente vai ter outro exemplo, como é a MLA, que é a Associação de Linguagem Moderna, que é o estilo que é normalmente utilizado em textos de ciências humanas e artes. Não pega muito a nossa área das ciências da saúde, não. Por isso que a gente vai focar mais em Vancouver, que utiliza esse padrão que nós chamamos de padrão ANSI, que é o padrão do Instituto Americano de Padrões, de Padronizações Nacionais. Seria um correlato de ABNT, né, como nós temos no Brasil. Nos Estados Unidos eles têm padronização para tamanho de tomada, altura de tomada, tudo estabelecido pela ANSI, tá? E aí, diferentemente da ABNT, que usa um sistema de nome e data, o Vancouver se organiza por número, certo? Sistema de numeração, né? Conforme a citação vai acontecendo no texto, ele vai ganhando um rótulozinho, uma numeração que vai constar lá na lista final das referências, né? Certo? Ela se organiza na ABNT, as referências, elas estão organizadas por ordem alfabética, do sobrenome do autor,
certo? Enquanto que em Vancouver a ordem é numérica mesmo. E aí, de repente, se no corpo do texto, ao longo do texto, você tem uma repetição de citações que já foram feitas, você simplesmente demonstra, repete o número da citação anterior, certo? E aí a gente tem um exemplo aqui de demonstração de referência no formato Vancouver. Diferentemente da BNT, eu tenho a apresentação do sobrenome, obviamente, só que primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Você não tem uma vírgula separada do sobrenome do autor dos nomes, né, primários. Você tem só as iniciais, sem serem separadas por pontos, tá, do autor, vírgula, aí o autor seguinte, certo? Sem abreviações e etc. E a normalidade em Vancouver é que você use só, por extenso, o sobrenome do autor e as iniciais do nome dele, tá? Ponto, o título do livro, sem destaque, sem diferenciação, ponto. Isso aqui não é quarta, é pelo número ordinal em inglês, fourth edition, certo? Quarta edição, ponto. Aí o local, dois pontos, editora, ponto e vírgula, e o ano. Isso aqui no caso isso aqui é um livro, tá? Referência de livro. A gente vai ter uma coleguinha do Vancouver, que é a APA, que são as normas da Associação Americana de Psicologia, por isso que a gente chama APA, tá? Ela é muito utilizada na literatura internacional, a gente oscila entre Vancouver e APA, sendo que a mais comum é um estilo oriundo de Vancouver, e aí cada periódico estabelece sua normatização gráfica para as citações, certo? A gente vai ver essa diferençazinha. E aí você vê já aqui uma discrepância na apresentação da referência bibliográfica. Enquanto em Vancouver a gente tem dessa maneira, a gente não tem uma vírgula separando o sobrenome do nome inicial. Em APA a gente tem a vírgula, sobrenome, primeira letra em maiúsculas, as demais em minúsculo, vírgula, o nome, a inicial do primeiro nome e o ponto, tá? Aí vírgula, separando os autores. Se eu tenho dois autores, eu vou adicionar o elemento gráfico de adição, and, certo? Que é esse aqui. Fulano sobrenome, vírgula, inicial, ponto. Ao invés de a data estar ao final da referência, ela vem logo após o sobrenome, após a identificação dos autores, entre parênteses, certo? O ano, ponto, título, ponto, local, dois pontos, editora, certo? E por que a gente vai precisar de estabelecer esse tipo de padronização? Normalização é a forma de estabelecer padrões para a organização, tá? Uma ordem de determinado contexto, uma vez que a gente tem apresentações contínuas de novas pesquisas, novas estruturas, novas conclusões científicas, e nada mais justo do que estabelecer parâmetros para essa apresentação, tá? A existência de diretrizes gerais para a ciência, ela é fundamental para que, eu vou dizer um termo bem não técnico, para que não vire samba de crioulo doido, né? Naquela sensação que todo mundo pode apresentar de qualquer maneira, de repente você me traz um trabalho que a capa vai ser Comic Sans. Tem um trauma Comic Sans, ninguém merece. Comic Sans, não, por favor, abaixo Comic Sans. Cheia de borboletinhas coloridas. A ideia da normalização é a gente ter uma estrutura minimamente organizada. E se tem uma coisa que acontece, né, na transição
do aluno de ensino superior é ver, por exemplo, deixa eu aumentar aqui que eu quero mostrar mostrar o formato do trabalho de conclusão, no caso aqui é do mestrado em saúde e sociedade. Estou apresentando o trabalho da minha amiga Osana, a gente é colega no doutorado. Beijo, Osana, beijo, Martins. Osana não é mais Osana, Osana é mãe de Martim. Hoje, Osana não é mais Osana, né? Então, a gente vai ter uma apresentação estética. A normalização e a normatização do trabalho científico preconiza isso. E essas normas específicas que existem são justamente para a gente ter um mínimo de apresentação e o aluno de ensino superior aprender a achar essa apresentação linda. Mas nós vamos ter uma aula só para falar sobre elementos do trabalho científico e eu vou usar a dissertação do mestrado de Osana novamente. A gente tem aqui o cabeçalho com a identificação da instituição, o título. Esse título ele é oriundo da pesquisa de Osana. Dessa pesquisa e ao longo dela nasceu o Núcleo de Atenção Materno-Infantil da Faculdade de Enfermagem da UERN. Temos um orgulho muito grande do núcleo porque a gente tem um atendimento multiprofissional a crianças e familiares que foram acometidos pelo Zika vírus, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu continuar demonstrando. Gente, esse instrumento que eu estou usando aqui para o estudo é Liquid Text, tá certo? Adoro ele. Uma dica para vocês que estão agora, a gente tem esse sitezinho que ajuda bastante na formatação de trabalhos científicos, fastformat.co. Assim como se a gente vai lá na biblioteca da UERN, no site, lá no portal da UERN, a gente vai ter links para organizações, para bases de dados e repositórios de trabalho científico. A gente vai ter o link para o Cielo, Cielo e-books, tá? Gerenciadores para formato Harvard, gerenciador automático de referências formato APA, tá? Muito legais. Recomendo vocês fazerem essa exploração. E aí a gente retoma aqui os estilos de citação e referência. Para as citações em Vancouver, a gente tem esse site aqui, icmje.org. No estilo Vancouver, a gente vai ter ao final do parágrafo, e é muito incomum existir em Vancouver, ao longo de um artigo científico, uma apresentação, uma citação direta. O pessoal preza bastante por citação indireta. Ao final da oração ou do período, se você acha justo, você está apresentando, por exemplo, ciência baseada em evidências, e você tem bastantes referências, para não colocar tudo ao final de um parágrafo, você coloca ao final da oração. Entre parênteses, o número de ordem da citação. E por isso que eu sempre recomendo que você abra um arquivo paralelo, quando você estiver trabalhando no seu artigo, um arquivo paralelo só para organizar as referências pela ordem de citação. Por quê? Porque ao longo da construção você vai revisar esse artigo várias vezes, vai precisar reorganizar a ordem das referências, conferir se o número 1 é exatamente o número 1 que está lá na lista, tudo direitinho. Para esse trabalho braçal, alguns gerenciadores, que são apps ou softwares, gerenciadores de referências, como esses que eu mostrei lá na biblioteca da UERN, tem um link para gerenciador da APA, mas a gente tem alguns, e eu vou fazer a demonstração para vocês. A gente vai ter aula só de Zotero, usando o Zotero, e a gente vai falar sobre EndNote, Mendeley. São gerenciadores de referências para o uso de artigos que você já leu e que você acha justo apresentar, acha justo que estejam disponíveis no seu trabalho. No caso, a apresentação da citação, tá? É o estilo numerado, ordem numérica, lá na lista das referências. E para referenciar, a gente vai ter, no caso, o modelo, eu trago aqui só exemplos, certo? Artigo impresso, eu vou ter nessa distinção aqui,
o autor, ponto, o título, sem destaque, negrito, itálico, etc. Título do periódico, ponto, ano e a data, se tiver, ponto e vírgula, se não só o ano, ponto e vírgula, volume, entre parênteses, a edição ou o número, 2 pontos, páginas, intervalo de páginas, certo? Essa é a identificação geral, tá, da referência em Vancouver. Olha um exemplo aqui. Sobrenome, sem vírgula separando o sobrenome das iniciais do nome e sem pontos, sem outros elementos gráficos separando. Se eu tenho mais de 3 autores normalmente, o pessoal resume e coloca o et al. É polido que nas referências do seu trabalho você insira o nome de todos os autores, uma vez que não existe uma diferenciação hierárquica entre os autores, certo? Alguns periódicos ainda pedem que os sobrenomes dos autores no artigo, na apresentação do artigo, estejam em ordem alfabética do sobrenome, tá? Isso já tira totalmente aí a verticalização na importância dos autores, uma vez que a gente pressupõe que todos trabalharam na produção daquele material, tá? Então, a gente tem toda essa identificação. No caso de identificação de artigo, alguns periódicos, quando vão apresentar as referências, destacam em itálico o nome do periódico, certo? Aqui é um exemplo de referência de artigo, tá? Eletrônico, artigo online. Que aí quando você vai finalizar, ponto, ano, aí diz quando foi citado, tá aqui até um exemplo, certo? Citado em 2010, a data de citação, que equivale àquele da ABNT, acesso em, tá? Edição, né, data, volume, edição, intervalo de páginas. Disponível em, quando eu tiro available from, aí o link, tá? Outro exemplo aqui de artigo, aqui no caso do artigo impresso. Se eu já tenho artigo eletrônico, eu digo de onde foi que eu tirei. Obviamente que eu não tirei da minha cabeça. Livro impresso eu tenho da mesma forma. Sobrenome do autor com a inicial. Título do livro, ponto. Aí segue aquele esquema da ABNT. Número, não é número ordinal nem nada, e é de, ponto. Local, né? Cidade, editora, ponto e vírgula, ano. Isso aqui é para referência Vancouver para livros impressos. Para livro eletrônico, eu preciso dizer de onde eu tirei, o que eu vou acrescentar. Quando foi citado e o site de onde foi retirado. Quando eu tenho uma referência em Vancouver para sites na internet, você vai dizer quem é o autor. No exemplo aqui, a gente tem a Universidade de Aveiro. Não é uma abreviação, nem sigla, nem nada. Ponto, serviços de biblioteca, vírgula, Universidade de Aveiro é Portugal, viu, gente? Informação documental museologia, que é o setor de onde saiu, né, saiu a produção, porque eu vou dizer a cidade, a editora, o ano. Eu preciso dizer após o título da obra, que é um web page, certo? Editora, local, editora, ano, atualizado em, citado quando e de onde foi retirado, tá? Lembrando sempre, Vancouver vai ser na ordem de citação, então essa lista ela não vai ser, a lista de referências não vai ser em ordem alfabética, vai ser por ordem de aparecimento no corpo do texto, que é um exemplo. Bem, para o Programa de Saúde e Sociedade da UERN, a gente tem normas Vancouver, baseada em Vancouver para a numeração das citações, certo?
Aqui, e aqui ao longo do corpo do texto ela vai citando. Deixa eu começar lá do iníciozinho. Pronto, da introdução. Primeira citação, segunda, tá? Aqui, se tem de novo é porque é o mesmo autor, é a mesma obra, e ela vai colocando na ordem. Se por um acaso, por uma obra do destino, ela precisa utilizar novamente, ela vai citar novamente o autor que ela utilizou anteriormente e vai utilizar esse rótulo da ordem de colocação, de inserção no texto. E aí vai retomando, ó, citações que ela já fez antes, referências que ela já utilizou antes. Número 5, aí segue numeração, número 7 e tal. Vamos lá para as referências. Ó, nas referências ela traz a identificação numérica, o autor, né? O título, de onde foi disponível, toda a estrutura, certo? Vancouver, sobrenome, iniciais do nome, tá? Mesmo modelo, por ordem de inserção no corpo do texto, certo? Bonito, diferente, organizado. Vamos retornar aqui. E aí a gente segue as normas da APA, por exemplo, que já é um outro estilo, difere um pouco de Vancouver, porque uma vez que a ABNT é o sistema de nome, data, que chama, ou autor, data, que é o sisteminha de citação no corpo do texto, quem vai apresentar lá. Então, vai ser a APA, que também vai utilizar esse sistema, autor, data, tá? O site para a APA é esse, www.apastyle.org, estamos na 5ª edição. A gente tem a citação no corpo do texto. Se é apenas um autor, eu vou ter a primeira letra em maiúscula, as demais em minúscula, vírgula, o ano da publicação. Diferentemente da ABNT, que apresenta entre os parênteses o sobrenome do autor com todas as letras em caixa alta, na APA a gente tem apenas a primeira letra, vírgula, o ano da publicação. Quando eu tenho múltiplos autores, vocês lembram que lá na ABNT a gente separa ponto e vírgula, né, o sobrenome dos autores. Aqui a gente não tem isso, a gente tem o sobrenome do autor, né, em APA. É fulano e o sinalzinho de adição, o ano de publicação, tá? Se eu tenho em todas as citações subsequentes por parágrafo, eu tenho o primeiro autor, vírgula e outros. Tá aqui nós temos exemplos, tá? Nos exemplos das referências bibliográficas, eu vou dispor sobrenome do autor, dessa forma, vírgula, inicial do primeiro nome, ponto. Entre parênteses, o ano. Lembrando a diferença de Vancouver e ABNT na APA, o ano vem antes entre parênteses. Ponto. Destaca o título do livro em APA. Em Vancouver não destaca. Ponto. Cidade aqui no caso ele destacou o país, 2 pontos, editora. No caso de artigos científicos impressos, a gente sabe que a gente tem periódicos impressos e online, né? No artigo impresso, mesma maneira, autores, aí quando chegar o último autor, ponto, entre parênteses, o ano, ponto. O título do artigo, assim como na BNT, a gente destaca em APA o título do periódico por extenso, que deve se apresentar por extenso, assim como o número do volume, certo? Em artigos científicos, além destes detalhes, a gente vai apresentar de onde a gente retirou e a identificação do objeto digital, que é o DOI. Ó, da mesma maneira, certo? Entre parênteses, título do artigo, ponto, periódico,
vírgula, volume, entre parênteses, a edição, intervalo de páginas, por último, ponto, DOI, tá? Se um artigo não possui DOI, não possui o código DOI, inclui o endereço do site. Eu vou até colocar aqui, DOI ou site, ok? Quando você vai dispor em APA, em normas APA, o endereço, a referência de um site, você vai identificar o lugar, o nome, o título do site, o título do site, ponto, o ano. Por isso que quando você busca referências em sites, você vai identificar quem é o produtor, quem é a editora, porque não é todo site que é confiável, você não vai utilizar qualquer tipo de site, você vai identificar a origem dele, as motivações, a organização editorial. Todo site lá no rodapé, lá ao final do site, todo portal tem essas identificações. É importante que você anote, tá? Então, de onde foi retirado, né, as séries de edições, às vezes é um jornal, às vezes é uma coluna, tá? Quando foi retirada, a data de citação e o endereço eletrônico. Usa-se P ou PP para indicação de páginas nos artigos de publicações periódicas, mas não se usam prefixos, volume e números. Então, você só faz colocar o número especificamente. Você não diz, não tem a abreviação de volume de número, não. Perdão. Exemplo, páginas, quando está dentro da edição, no caso aqui é uma referência de livro, capítulo de um livro. Então, dentro desse livro, tem esse capítulo aqui, fulano tal, corpo e voz, a construção de gênero no flamenco, ponto. Assim como na ABNT, in. Só que lá na ABNT, a gente destaca em itálico o in. Ele fica inclinado. Aí aqui o título do livro em que consta o artigo ou o capítulo. Assim como textos de enciclopédias, vocês usam enciclopédias, certo? Se a gente passa para outros sistemas de citação, como é o caso de Chicago, é também conhecido como estilo Turabian. Eu posso utilizar dois tipos diferentes de referências. Tanto o sistema autor-data, similar à APA e à ABNT, quanto o sistema de nota de rodapé, em que ao invés de eu utilizar a referência no corpo, né, do texto e ter a lista ao final, eu vou inserindo essas referências já nas notas de rodapé, tá? Então, pode diferenciar entre um e outro, depende da convenção. Alguns autores preferem, quando estão escrevendo livros, utilizar esse sistema de nota de rodapé porque é muito desconfortável. Você está lendo um texto e de repente aparece uma referência e você tem uma dificuldade muito grande em ir lá ao final do artigo, do livro, buscar aquela referência e retornar. Para a leitura digital, por exemplo, em arquivos em leitores digitais, é mais complicado porque ao invés de a gente manusear o livro, a folha de papel facilita essa dinâmica. No estilo digital, facilita mais a gente utilizar notas, né, em que o número, quando você aperta, quando você clica, ele já lhe direciona para a referência e você tem uma opção de retornar para dentro do corpo do texto. Para esses sistemas de nota de rodapé, aí você vai diferenciar. Como é nota de rodapé, no corpo do texto você insere a referência lá no Word e ele já direciona você para construir a nota de rodapé. Então, você vai ter o nome normal do autor, fulano da Silva. Ó, aqui não é como APA, como Vancouver, que a gente coloca o sobrenome, tá? Vai ser pelo nome de fulano, Amélia Carolina Lopes Fernandes, sei o que, fulano da Silva, vírgula, o título destacado, entre parênteses,
o local, dois pontos, a editora, vírgula, o ano, fecha parênteses, vírgula, a página, onde se encontra a citação, certo? No caso de livros, a gente não tem esse sistema de parênteses, por exemplo. E aí você vai ter a diferenciação já no sistema de citação de referências. Você vai apresentar como sobrenome, vírgula, o nome do autor, o título da obra em destaque, o local, dois pontos, editora. Aí a gente vai ter as duas diferenciações. Se em nota de rodapé eu vou inserir o artigo impresso, aí eu uso o sistema nome completo por extenso. Se é na bibliografia, sistema de referências ao final do texto, aí eu faço o sistema sobrenome, vírgula, nome. É interessante porque faz com que você precise revisar sempre, né, a diferenciação entre nota de rodapé ou bibliografia. Nota de rodapé sempre é o que fica ao final da página e bibliografia é o que fica ao final do arquivo, tá? Então, em Chicago, para referências com notas de rodapé, você tem a numeração e ao final de cada página você tem a identificação. Quando é o sistema de notas de rodapé, é o nome completo por extenso. Quando é no sistema bibliografia, é ao final, é o sobrenome do autor. Lembrar sempre, quando você referencia um artigo eletrônico, inserir o DOI ou o número ou o endereço do site, certo? Da web. O que a gente ainda tem no nosso mural? Sistema autor-data em Chicago, que é a 15ª edição. Eu vou ter do mesmo jeito o último nome do autor, o sobrenome do autor, ao contrário de APA, a gente não tem uma vírgula que separa ele do ano, é só o sobrenome e o ano. Fulano and, enquanto em APA a gente usa o ligante, o adicional and, em Chicago a gente usa o and. Fala, o que eu quero escrever no alfa aqui? And por escrito, tá? Quando eu tenho 4 ou mais autores, fulano et al. Ponto, o ano. Para a referência do livro especificamente, mesmo modelo, fulano, cicrano e fulano e o nome completo, ponto. Ano, sem ser entre parênteses, destaque do título, certo? Mesmo modelo, se a gente vai utilizar a referenciação ao final do texto, sobrenome, vírgula, os primeiros nomes por extenso, ponto, ano, sem ser entre parênteses. Quem fica destacado é o nome do periódico, tá? A edição e número de páginas ao final. Mesmo modelo. Tem uma observaçãozinha aqui de Vancouver. Na citação, lá no corpo do texto, a indicação do número de página é colocada após a data, porque em Chicago você precisa ter o número da página de onde você retirou sua citação, tá? Antecedido por uma vírgula. Exemplo, sobrenome sem vírgula o ano, vírgula o número da página. Se você tem mais de uma obra do mesmo ano, mais de uma obra do mesmo ano, você vai destacar elas com uma letra minúscula por ordem alfabética, tá? E acrescentando a letrinha minúscula ao lado de cada ano para quem aparece primeiro no corpo do texto. A gente vai ter o sistema MLA de citação, tá aqui a distinção do site.
No MLA, a gente não tem a importância do ano, a gente tem a importância do número de páginas. Na nossa área não é tão comum isso, porque a gente tem uma importância para o ano, muito importante. Em MLA, ao contrário dos sistemas de citação por números, a gente tem a organização das referências por ordem alfabética do sobrenome do autor, similar à organização por ordem alfabética do sobrenome do autor na ABNT, certo? Aí a gente vai ter essa diferenciação. Referência bibliográfica para livro, aí eu tenho o autor, né, os sobrenomes, vírgula, o destaque do título e subtítulo, local, editora, o ano ao final e identificando se é impresso ou online, certo? No caso, sempre artigo eletrônico, identifica o DOI ou a base de dados que fez a provisão do artigo, como esse caso aqui, EBSCO, host, tá? A data de acesso e entre as setinhas o endereço, tá? E aí eu trouxe exemplos de trabalhos. No caso, já demonstrei inicialmente Vancouver. Temos outra dissertação também do mesmo programa de pós-graduação, tá? A organização vai ser similar e depende muito das combinações da equipe pesquisadora. Aqui já é um outro sistema, no caso lá do repositório de teses e dissertações da USP. Ela utiliza recursos linguísticos, recursos de construção, como o uso da nota de rodapé, mas no caso a nota de rodapé ela existe para dar uma explicação adicional sobre determinado aspecto do conteúdo. No corpo do texto ela vem conversando com autores, então ela vai trazer o nome do autor e tal, com primeira letra em maiúsculas, demais em minúsculas. Isso é característica de ABNT. Observe aqui, quando ela começa a realizar as citações, certo? E aqui ela faz uma citação direta, observe as aspas, menor do que 3 linhas, e aí você vai lembrar que na ABNT você sempre destaca o número da página na ABNT. Ao longo do corpo do texto, ela destaca um termo ou outro. Normalmente, o uso de destaque na ABNT dentro do texto são termos que aos quais o autor se refere. Se o sobrenome do autor está fora do parêntese, significa que ele está dentro do corpo do texto conversando. Recorremos ao pensamento de fulano de tal. Entre parênteses constam os anos das obras desse autor. E ela realiza, obviamente, uma citação indireta. Observe aqui um detalhe, do mesmo jeito, fulano dentro do corpo do texto. Se essa citação estivesse dentro dos parênteses, então, em sendo a BNT, todas as letras estariam em caixa alta. E olha esse outro detalhe, eu tenho 2 obras do mesmo autor, no mesmo ano, só que são 2 obras diferentes. Então, eu insiro um outro identificador, que é a letra minúscula do alfabeto, né, inserindo a ordem de citação no corpo do texto. Vamos identificar as referências. Então, as referências é um elemento que não é numerado, tá? No trabalho científico. Olha aqui, já estamos na página 269. Ela vai ser organizada em ordem alfabética por sobrenome do autor. E você vai perceber esse materialzinho aqui, esse sublinhado. O sublinhado é quando eu tenho o mesmo autor em diversas obras. Para não ficar repetitivo, eu insiro
a marca do sublinhado, certo? E aí, lembram do que eu falei? Várias obras do mesmo ano. Vamos procurar. Não, não foi de Azanha, não. Era na letra S. E aí eu tenho o mesmo autor, ó, quando tem o tracinho é porque é do mesmo autor, tá? Anterior. Brasil, aqui Brasil também. Vamos lá. Bons autores, referência muito legal, hein? Vamos encontrar... Era Sawami, se não me engano. Sawaya, isso. E aí, mesmo autor, só que observe, mais de uma obra no mesmo ano. Então, eu insiro esse identificadorzinho ao final do ano, A e B. E aí, isso deve estar identificado também lá no corpo do texto, certo? Então, apresentamos Vancouver, lembramos um pouco de ABNT, vamos ver algumas dessas normas, dessas identificações em artigos científicos, e a gente vai identificar os elementos dos artigos científicos lá. Então, eu tenho o título, o nome do autor, que deve ser identificado, às vezes é em nota de rodapé, às vezes é numa nota explicativa logo abaixo do nome dele. O DOI também deve estar identificado na primeira página do artigo. Esse artigo tem como referência, sistema de referência, algo próximo de Chicago, sendo que é estabelecido pelo periódico se quer esse sistema de citação com todas as palavras, todas as letras em caixa alta, né? A gente tem um sistema de citação também por ordem numérica, ó, ao final do parágrafo, da mesma maneira, certo? E a gente vai lá para o final do texto para identificar, ele destaca as referências por ordem de citação e não é por ordem alfabética do nome do autor, o que é bem raro de ser encontrado, então depende bastante do periódico. Quem estabelece as normas, na maioria das vezes, é o periódico, a partir de uma adaptação de determinado estilo de citação, certo? Esse outro artigo, fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia. Eu tenho o título em uma outra língua, a apresentação do DOI, a natureza do texto, os autores, tá? A nota explicativa para cada autor e vamos identificar quem é o sistema de citação aqui. Numeração por ordem de aparecimento da citação no corpo do texto. Vamos ver lá nas referências como se identifica, como se configura. Ó, sobrenome sem vírgula, nome é próximo da referenciação, é algo entre APA e Vancouver, né? Porque ele está destacando aqui o nome do periódico, o título do periódico, certo? Esse outro artigo aqui também. Eu identifico quem é o periódico, eu identifico a data de publicação e o DOI, a natureza do artigo, o título, os autores, a coluna explicativa e alguns periódicos já trazem essa identificação dinâmica com links que já direcionam você para o site especificamente, e aí ele vem me dizendo quem são os editores, os revisores, o autor de correspondência, a seção de especialidade, como citar o artigo. Isso é bom porque já ajuda bastante os estudantes, porque já me diz aqui, ele já me dá a citação, o modelo da referência. Este artigo, ele utiliza um sistema de citação e referência do próprio periódico, com a identificação dinâmica. Ó, eu clico na citação, no número, e ele já me direciona para as referências, para a referência especificamente. Aí eu tenho sobrenome,
para essa revista, para esse periódico, ele identifica, ele destaca o título do periódico na referência e não o título do artigo. É algo também gira em torno da APA e de Vancouver, mas tem algumas características específicas do próprio periódico, como inserir o ano em parênteses, fica bem mais organizado. Bem, pessoal, era basicamente isso. Esse material, como é o caso do manual de TCC da UERN, vai estar disponível para vocês. A gente encontra o manual de trabalho de conclusão de curso no portal da UERN, tá? No portal da UERN a gente tem tanto biblioteca da UERN, a interface vai ser essa, e nessa coluna lateral a gente vai ter normas para entrega de TCC ou de artigos online, a disponibilidade do link para o manual de normalização de trabalhos acadêmicos. Explore bastante esse recurso, ok? Então, só quero agradecer a você, dizer que se você está curtindo, assistindo o vídeo no canal, clica no joinha, se inscreve no canal, indica o canal, comenta, curte, indica para os amigos. Espero que vocês façam bom uso desses materiais que eu estou preparando para vocês com muito carinho, com muita atenção e muito estudo também, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!